Olá, queridos alunos do nono ano. Pessoal, falamos na primeira aula desse módulo sobre a importância das crises para que de alguma forma possamos evoluir. A própria natureza, quando de alguma forma evolui, atravessa por crises. Quando eu digo crise, é uma desestruturação da ordem que até então é tida como natural. E é bem verdade que nós costumamos conhecer ou achar que conhecemos determinadas coisas a partir de um conjunto de transformações. Só que hoje eu dou início, talvez, a uma discussão que cabe todos nós, porque todos nós somos passíveis de crise e, portanto, somos passíveis de evoluções ou transformações, se assim você preferir. O fato é que a tradição filosófica tenta entender o mundo a partir das suas funcionalidades. Ou seja, o homem busca entender o mundo, porque a verdade estaria fora do homem. E a tradição do pensamento filosófico prega isso. Essa é a linha tradicional. Mas hoje nós iniciaremos uma discussão que é extremamente cabível na idade que vocês estão vivendo. Ora, professor, e na sua idade não é cabível não? É, na de todos nós, mas principalmente nas vossas idades. Eu falo aqui me referindo aos meus alunos do nono ano, que tem em torno de 14 anos, 15 anos, sei lá, é mais ou menos essa faixa etária de idade. Aí você diz, por quê? Porque vocês estão atravessando uma nova etapa da vida de vocês. Só para que vocês possam ter uma ideia, para o ano vocês não terão mais aula com esse que vos fala. E certamente terão que de alguma forma refletir sobre para onde você quer ir. Terminei a escolinha, eu preciso estudar em um colégio agora de nível médio e eu vou para onde? Eu não sei se você percebeu, mas está aí se rompendo um fluxo. Portanto, está aí você entrando em um processo de crise. Como crise, professor? O que é uma crise? Não é uma interrupção de um fluxo? Então, está aí uma crise estabelecida. Terminou o ano, foi aprovado, por exemplo, né? Foi aprovado, diz, vou para onde agora?
hoje o que me traz aqui é discutir sobre essa questão. Certamente você já ouviu falar em uma coisa chamada crise existencial. Eu não sei se você já ouviu, e talvez alguns já tenham até passado por essa tal de crise existencial. Mas o que é que implica uma crise existencial? Eu me lembro que eu dando aula nos meus alunos, quando eu começava a falar sobre essa questão, tinha uma aluna que brincava comigo e dizia: professor, não fale muito não, senão eu choro. Era brincadeira ou não, mas surge essas coisas de vez em quando na cabeça das pessoas. Pois bem, enquanto alguns acreditam que o destino é predestinado por um ser supremo ou por um plano superior, existem outros que não acreditam. Eu só quero aqui que fique bem claro que você comece a refletir sobre os dois lados da moeda. Por quê? Porque quando se fala em crise existencial, não é uma crise do mundo, é uma crise sua. Por quê? Eu me lembro muito de um trecho do filme do Shrek. Eu estava comentando hoje pela manhã sobre aquele diálogo que o Shrek tem com o burro. E ele dizia no burro que não é ele que tem problema com o mundo, é o mundo que tem problema com ele. Acendam suas tochas, ogro, terrível, horrível. Então, se você diria: professor, e o que é que isso tem a ver comigo? Tudo. Sabe por quê? Porque foi constatado a partir do trabalho de dois carinhas específicos que não vale tanto. Você não vai conseguir agora, nesse exato momento, conciliar a aplicação disso que eu vou lhe falar para com sua vida, mas posterior você vai conseguir. Tem dois caras que se destacam dentro desse ramo filosófico. Um cara chamado Martin Heidegger e o cara que nós iremos falar agora, Jean-Paul Sartre. Certo, professor? Quem é Heidegger? Heidegger é um carinha que criou uma coisa chamada fenomenologia, e é o estudo dos fenômenos, e esse daí não cabe agora. Vai lá na frente, você que resolver estudar, informar na frente, vai se encontrar com Heidegger. Hoje eu quero falar de Sartre. O que é que Sartre diz com relação a essa filosofia existencialista? Aí eu coloco no quadro: existencialismo, que é o modo como se pensa. O homem está condenado a ser livre. O homem está condenado a ser livre. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele diz que, primeiro, entendam, é um modo de pensar, é uma filosofia, tem toda uma linha de pensamento voltada a essa corrente filosófica, que é ateia. Ela não crê em um plano superior. E é por esse motivo que ela entende que o homem é responsável pelaquilo que ele vier a se tornar. Que uma vez lançado ao mundo,
está abandonado à sua própria sorte. Você deve estar se perguntando, e Deus, professor? Bom, Deus não faz parte do cardápio do existencialismo, porque ele entrega ao homem a responsabilidade do seu destino. Coloca nos ombros do homem a responsabilidade da condução da sua vida. Portanto, a obra de Sartre pode ser resumida ou sintetizada, como você assim preferir, na famosa frase: a existência precede a essência. Ou seja, não tem uma essência, nós não temos uma essência, nós primeiro temos que existir para ter uma essência. Que essência é essa? Aquilo que você vier a projetar. Poxa, professor, que história é essa? Não entendi. Nós não nascemos com a essência definida. Nós formamos a nossa essência. Ou você acha que o bandido nasceu bandido? Ele se tornou bandido. Mas foi Deus que determinou. O existencialismo não acredita nessa constatação sua, pessoal. Então, eu estou dando aula aqui, não é uma aula no sentido de fácil de gestão. É uma aula densa que você tem que refletir sobre a sua postura. Que você é responsável, você que está me assistindo é responsável pelaquilo que você é. Por isso, eu sou um aluno aplicado. Você está trabalhando para isso. Professor, eu não assisto sua aula inteira. Lamentavelmente, que o responsável é você. Se isso vai lhe causar um prejuízo ou não, o responsável é você mais adiante. Eu não sei se eu tenho tempo, mas veja só. Vejam só. O homem não pediu para nascer. E nem você não pediu para nascer. Mas nasceu. Mas nasceu. E a partir de agora, você é responsável pelaquilo que você vier a se tornar. Professor, conheço gente que não vai se tornar boa coisa não. Ele está escolhendo isso. Portanto, não é uma essência, não é uma divindade superior para o existencialismo, viu? Que fique bem claro aqui. Para a corrente de pensamento existencialista, o homem é condenado a ser livre. Por quê? Porque ele decide sobre o seu destino. Ele tem a capacidade de decidir tudo para com ele. Portanto, pessoal, não há quem culpar pelos nossos fracassos. Você fracassou porque não estudou. Foi Deus que não quis. Eu não acredito nessa questão. Você tem que pensar que, vejam só, pessoal, eu não estou aqui pregando determinado credo, mas vejam só, dentro dessa perspectiva, você tem que entender que você é responsável pelo aquilo que você se torna. Então, a partir dessa discussão, eu gostaria que você refletisse e pensasse nas vossas ações daqui para frente e sobre a sua responsabilidade para com você e com quem disser, ok? Na próxima aula nós continuaremos sobre essa questão existencialista. Tenha uma boa aula, deixe seu like lá, se inscreva no canal.